A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. E apesar de também atingir os homens, as mulheres acima de 35 anos são o principal alvo. O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, orienta que todas as mulheres conheçam seu corpo e sempre que possível, seja no banho, no momento de troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, façam o autoexame de mamas. Segundo o INCA, não há uma técnica específica para a autopalpação e deve-se valorizar a descoberta casual de pequenas alterações mamárias durante o toque. De acordo com o Instituto, há um elevado percentual de cura quando o câncer de mama é identificado em estágios iniciais, quando as lesões são menores de 2 centímetros de diâmetro. O diagnóstico precoce ajuda no tipo de tratamento, para saber quanto tempo de tratamento deverá ser necessário, qual planejamento e ação acerca de cada caso. Acompanhem a entrevista e saibam mais sobre a doença e sobre a prevenção. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. E hoje eu vou conversar com a doutora Silvia Rocha, médica formada desde 2004 pela Santa Casa de São Paulo, com especialidade em oncologia pelo Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Alcel Pro Saúde, nesse especial que vamos falar um pouquinho sobre Outubro Rosa e sobre câncer de mama. Tudo bem? Tudo bom, obrigada. Um prazer estar aqui. Muito bom poder falar também com a doutora. Eu queria te perguntar assim, doutora, hoje o câncer de mama, ele ainda assusta muito as mulheres? Assusta bastante quando a pessoa tem o diagnóstico, mas não deveria, né? Acho que ainda ficou uma imagem daquilo que era o câncer no passado e não do que a gente consegue fazer hoje em dia. E assim, é muito importante que a mulher faça uma detecção precoce, não é verdade? Como a mulher pode contribuir para que a doença seja detectada no começo e que assim ela possa ter uma sobrevida melhor? Quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, a gente não tem ainda uma causa da paciente ter câncer de mama, que talvez seja o principal, que a mulher sempre tem essa dúvida, por que eu tô com câncer de mama e não outra pessoa? O que a gente faz de melhor é detectar precoce o câncer de mama, que a gente mais tem chance de cura. Então, hoje em dia, o que a gente preconiza para a detecção precoce é a mamografia e ultrassom de mama anualmente nas pacientes a partir de 50 anos, hoje em dia até menos, se algum parente tiver tido câncer de mama. E a mulher precisa procurar o ginecologista para fazer acompanhamento rotineiro do caso. E com relação ao autoexame, qual a importância do autoexame em todas as fases da mulher e como ele deve ser feito? O autoexame hoje em dia é bastante discutível se a paciente tem que fazer ainda autoexame ou não. Mas porque muitas vezes a paciente ela acha que tem algum tumor e não tem, a palpação da mulher não é tão bom assim. E quando a mulher vai sentir um nódulo na mama, ele tem mais de 2 centímetros para ela poder sentir. Então ela não detectou precocemente, entendeu? Então é interessante fazer o autoexame, sim, claro. Acho que a paciente tem que uma vez por ano, pelo menos a cada 6 meses, fazer autoexame, procurar se tem algum nódulo na mama. Muitas vezes os pacientes conseguem percebê-lo, mas quando ela sente o tumorzinho, ele é maior do que a gente gostaria de detectar. Gostaria de detectar ele antes da gente conseguir palpar ele tão bem assim. E tem alguns outros sintomas que acontecem também, mas aí eu acredito que já seja um caso também mais avançado, é isso, doutora? O câncer de mama pode dar... A pele pode ficar vermelha, o mamilo pode retrair, pode ter saída de secreção pelo mamilo. Normalmente isso acontece quando o tumor é um pouco maior. Realmente o que a mulher mais vai sentir é o nódulo duro na mama. Só que a mama ela é cheia de glândulazinhas, então o que a paciente está sentindo são as glândulazinhas, não o nódulo. Esse é o problema do autoexame, na verdade, que pode assustar a pessoa, achar que está cheio de doença e não ser. O nódulo da mama, quando é um câncer, ele é bem duro, parece uma pedra mesmo, diferente do nódulo da glândula, que ele é um pouquinho mais molinho, mais fofinho.
Mas é importante, então, ter esse cuidado e principalmente as mulheres que têm um risco elevado com o histórico familiar, não é isso? A história familiar para o câncer de mama, o câncer de mama hereditário só acontece em 15% dos casos. Então, 85% não tem história nenhuma de família, não tem nenhum fator de risco. A única coisa que ela tem é ela que tem o problema. Mas quem tem algum parente, teve câncer de mama, irmã, mãe, tia, realmente pode ter um fator genético do câncer de mama e precisa ficar mais de olho do que uma pessoa normal. E também o próprio dia a dia, né? Eu acho que existem alguns fatores em qual a mulher, enfim, todos podem intervir para que não aconteça, na verdade, como obesidade, exposição à radiação. Isso também é uma cautela que deve se tomar, né? A gente sabe, na verdade, que o câncer de mama acontece mais nas pacientes que têm uma menopausa tardia, uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, nas pacientes que não tiveram filhos. Mas hoje em dia também se fala muito que a quantidade de álcool que a pessoa consome aumenta a chance dela ter câncer de mama. Tá? O que a gente não conseguiu comprovar com o cigarro. O cigarro aumenta a chance de câncer de mama, não tem essa comprovação. Enquanto no álcool, sim. Quanto mais álcool a mulher tomar, maior a chance dela ter câncer de mama. Uma coisa que não é muito divulgada, né? É verdade. E com relação à obesidade, isso atrapalha? Quanto mais obesa é a paciente, mais hormônio ela produz. Então, para os tumores que têm receptor hormonal, isso atrapalha. O que aumentou bastante a quantidade de câncer de mama foi a reposição hormonal. É mesmo? Que hoje em dia é muito boa para algumas pacientes que têm muitos sintomas da menopausa e vale a pena, né, para quem tem depressão, para quem fica muito... Mas não deve ser usada para todo mundo que tenha... Não é todo mundo que pode fazer. Se alguém tiver um fator de risco para câncer de mama, uma história familiar, não deveria fazer reposição hormonal. Doutora Silvia, ainda falando sobre o autoexame, as mulheres que têm o hábito de fazer, isso também não quer dizer que ela não deva ir ao médico, não é verdade? Porque muitas vezes ela tem, como a doutora falou, não dá nem para detectar no toque. Acho que ela tem que procurar um ginecologista que tenha... Que saiba fazer o autoexame, que saiba fazer o exame de mama, né? Porque não é porque ela não está sentindo nada que ela não tem nada, né? Então ela precisa continuar fazendo mamografia de rotina, continuar procurar o ginecologista para fazer acompanhamento. Bom, é bom ela se tocar para ela conseguir sentir a mama dela, ver como é que é, sentir alguma coisa diferente, olhar a mama, às vezes está com o mamilo retraído faz um tempo e não percebeu que estava retraído. Então é interessante a pessoa assim se conhecer, né? Agora, com relação ao histórico familiar, é importante também saber a história, né, dos seus antepassados, para poder saber o que cada um teve de repente alguma doença e poder seguir ali um fator de risco maior ou menor, né, se conhecer. Sim, a história familiar é importante, 15% dos tumores vão ser tumores genéticos. Já a paciente não fez nada para ter aquele tumor, a genética dela diz que tem. Ficou muito famoso com o caso da Angelina Jolie das mutações de BRCA1 e BRCA2, que realmente aumentam a chance em quase 80% de ter câncer de mama. Então, quem tem uma história familiar... Só que o que é uma história familiar para câncer de mama? São ter pelo menos parente próximo com câncer de mama, então tem que ter irmã, tia, não serve uma... né? Tem que ter pode ser um paciente familiar que tenha tido câncer de ovário, porque o câncer de mama e do ovário tem relação com essa mesma mutação. Doutora, então esse caso da Angelina Jolie, que ficou famoso, essa é a tal da mastectomia profilática? Nas pacientes que sabidamente têm mutação de BRCA1 ou BRCA2, elas têm uma chance aumentada de ter câncer de mama. Pode-se fazer mastectomia profilática, o que também é bastante discutível. Bom, não quer dizer que porque ela fez mastectomia ela tem uma chance zero de ter câncer de mama. Ela pode ter mesmo assim. Esse é o problema maior. Que o paciente que fez mastectomia acha que está livre de ter câncer de mama, e o que não é verdade. Entendeu? Então ela precisa continuar procurando, fazendo exame, fazendo mamografia. Na verdade ela diminui o risco, mas ela não extermina o risco, isso, né? Exatamente isso. Não é uma ação, não é um ato muito radical, sendo que os exames de ressonância magnética, ele não colabore muito para a detecção do tumor?
Então, a mastectomia profilática é também muito discutível na literatura, porque o que a gente quer é descobrir a doença no começo, e no começo a gente consegue curar a doença. Com a mastectomia e a prótese, ela dificulta um pouco a detecção precoce da doença. E aí, às vezes, a gente pode perder a doença no começo. Hoje em dia a mamografia, a ressonância, a mamografia consegue fazer diagnóstico precoce de doenças muito pequenas. Tem paciente com doença de 0,3, 0,4 centímetros, que é minúscula, detectando dessa forma. Acho que seria o suficiente, não precisaríamos fazer mastectomia em todas as pacientes. Além do que a mama tem a sua função também na sexualidade. Tudo bem que ela pode ficar muito bonita com a prótese, mas ela às vezes não tem tanta sensibilidade quanto uma mama normal.